Bora perder inscritos e seguidores? O tema do vídeo de hoje é o seguinte: animes e doramas são malignos e destroem o teu cérebro, te deixam retardado. Retardado no mesmo sentido do vídeo anterior, tá? Não é no sentido de oligofrenia, um pouco talvez, mas principalmente no sentido de retardar a sua vida. Você ficar atrás de telas, perdendo tempo, consumindo coisas que não vão te agregar em absolutamente nada. E assim, gente, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, então eu vou deixar aqui, ó, até para facilitar para mim, que eu não sou um cara de editar nada, sou o cara do Flow, né? Aqui, ó, vai estar o vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, você não vai entender nada, nada, absolutamente nada desse vídeo. Nada, zero, tá? Bom, no vídeo passado a gente fez toda uma explicação histórica do porquê os personagens em quadrinhos eles têm uma raiz satânica, literalmente satânica, de entidades satanistas, de entidades que buscam o prejuízo. E ali eu expliquei as duas origens, né? Se você for totalmente ah, ateu, agnóstico, você pode colocar que essas entidades elas são malignas e elas querem emburrecer as pessoas, encher as pessoas de dopamina, para as pessoas comprarem mais, ou elas realmente servem alguém que quer tornar os homens homens de soja, as mulheres masculinizadas e frustradas e sem filhos, os casamentos destruídos, todos os valores cristãos destruídos, e também empobrecer as pessoas para eles controlarem uma massa de manobra aqui em cima e aí darem benefícios sociais. Então todo mundo vai receber um salário social de, sei lá, R$ 5.000 por mês para você ter uma vida medíocre, ficar jogando videogame, ficar as mulheres assistindo dorama, assistindo anime, lendo história em quadrinhos, etc. Fica lá, né? Atrás de uma matrix, que é essa tela aqui. Todas as telas são matrizes hoje. Você fica atrás de uma matrix, mas quando quiser votar, tem que votar com o sistema, entendeu? E mais para frente, você vai receber esse salário social. Para você comprar ou vender, você vai ter que negar Jesus Cristo. Tem muitos anos ainda para isso acontecer, mas esse é o objetivo final. Mas beleza. E aí todo mundo falou assim para mim, assim, recebeu as mensagens, né? Ameaça de morte, xingamento, aquela coisa toda, né? O Instagram, as pessoas acham que elas são. Aqui no YouTube, como teve uma moça que eu até poderia processar de várias maneiras, um vídeo que eu fiz sobre BPC Loas, que eu falei do governo federal, eu coloquei alguns filtros que não tá entrando gente assim tão agressiva. Mas aí o que acontece? No Instagram, né, tem umas loucurinhas, e, enfim, a gente bloqueia e tudo mais, tranquilo. Mas falaram o seguinte, hipócrita, você falou da sua infância, falou de super-herói, falou mal de futebol, falou mal de UFC, falou mal um pouquinho, hoje eu vou falar muito mais, de dorama, falou mal de um monte de coisa, e você não falou nada de Japão, porque você fez karatê não sei quantos anos, 200 anos, fez judô, treinou ninjitsu, então você não falou de anime, quer dizer que os animes, aí não tem problema, e não falou de Pokémon, não falou... Não, gente, calma, faltou tempo. Então, hoje vamos falar principalmente da cultura oriental. Começando do começo, de novo, a minha experiência com a cultura oriental. Eu, desde bem pequeno mesmo, antes até do que deveria, comecei a assistir os filmes do Bruce Lee, comecei a fazer judô. Putz, eu devia ter pegado a medalha, mas eu não vou lá no outro andar pegar a medalha do que eu ganhei o prêmio lá de judô que eu falei no vídeo passado. Viu? Me lembrem aí nos comentários que no próximo vídeo eu pego. Mas enfim, fiz judô na Judô Ono, na Brigadeiro Luiz Antônio. Depois fiz karatê na Nihon Kyokai, na 23 de maio, lá em São Paulo. E fiz karatê no Círculo Militar de São Paulo, karatê estilo Goju Kai, da, é parecido com o Kyokushin. E fiz também ninjitsu, que eu não falo muito sobre isso. Mas essas espadas aqui não são, como é que se fala? Essas espadas até, eu tenho uma Ninja To, que é uma espada ninja mesmo que tá guardada num lugar aqui, mas eu tenho várias armas japonesas, tenho um arsenal em casa. Mas enfim, voltando um pouco. Eu sou um cara muito ligado ao Japão, muito ligado ao Japão. E por anos idolatrei o Japão, literalmente. Lembrando que eu fui ateu por um período, tá, gente? E tudo relacionado ao Japão. Fui pra lá, fiquei um tempo lá, fui pra lá em 1999, tem um monte de foto e tal. Até tinha cabelo e mais comprido, tinha cabelo até aqui assim, e tinha mais cabelo também. E, enfim, o que que eu vou falar do Japão aqui?
E depois eu descobri coisas também terríveis sobre o Japão. Por exemplo, o Japão, ele invadiu a China e montou campos de concentração lá. Isso é histórico, tá? Eu vi um filme esses dias. Esse filme é totalmente satanista. Nem vou falar aqui o nome, mas é um filme de dois padres católicos que vão para o Japão para evangelizar as pessoas e eles são torturados e eles acabam negando a Deus. Um deles morre assassinado. Então, é um filme pesadíssimo. Até de um grande diretor de Hollywood, né? Eu falei no vídeo passado sobre o que é Hollywood e tal. E aí o que acontece? Esse filme mostra bem que o Japão ele tem muitas mazelas históricas também, como todos os países do mundo. Então eu não estou aqui falando que o Japão é pior ou melhor, só estou dizendo que ele não é perfeito, tá? Mas assim, o que que eu sempre gostei no Japão? O Japão é um lugar que respeita historicamente as suas tradições, e principalmente o Japão antigo, antes dos Estados Unidos invadir a força e levar arma de fogo, em que realmente, nas lutas, nos combates, o melhor ganhava. Por quê? Ou era na mão ou era na espada. E muitos combates tinham muitos duelos. E tem muitas coisas históricas, a história do Miyamoto Musashi. Então o Japão tem um conceito de honra. A palavra. E assim, essa honra é uma honra meio falsa, porque tinha muita corrupção no Japão também. Então, as mulheres sofriam violência sexual, os líderes de clã se corrompiam dentro daquela época, existia suborno, tudo isso. Mas existiam pessoas que serviam ao seu shogun, aquela casta, aquela classe, como se fosse assim uma guilda, entendeu? Um shogun, um shogunato, que eram soldados, os guerreiros que defendiam aquele shogun. Esses caras se chamavam samurai. A palavra samurai significa servir. Então, eles têm conceitos de honra muito importantes. Tem um filme do Tom Cruise que chama O Último Samurai, só que ele é muito idealizado. É que nem o Dança com Lobos, do Kevin Costner. São filmes que mostram que os Estados Unidos é horroroso e os índios são bonzinhos. Sim, é verdade, os Estados Unidos foi horroroso, mas não quer dizer que os índios não tenham suas próprias maldades humanas entre si. E a mesma coisa o filme do Tom Cruise. Ele mostra o samurai de uma forma super perfeita, um mundo japonês perfeito, sem as hipocrisias que existiam na época. Tem uma série mais antiga dos anos 80 chamada Shogun, que essa é excelente. É um cara inglês, que até um ator lá dos anos 70, acho, que ele vai para o Japão naquela época, né, de barco, e ele e mostra muita coisa daquela época, a corrupção e também as coisas boas, então equilibra um pouco. Mas a cultura oriental, ela tem algumas coisas que eu considero maravilhosas. O conceito de honra, o conceito de respeito, o conceito de disciplina. Vou dar um exemplo aqui. A gente estava atravessando a rua no Japão e uma parte da viagem eu fiquei com um grupo de pessoas, outra parte da viagem eu fiquei com a minha mãe e com o meu avô. O meu avô já era idoso na época, ele estava atravessando a rua e ele não conseguiu atravessar a tempo. O carro que aqui no Brasil ia buzinar e falar, sai da frente, vagabundo, filho da... né? Lá não. O cara espera e fala, sumimasen, que significa com licença, ou me desculpe, dependendo da interpretação, até meu avô passar. E no metrô, a barreira do metrô é desse tamanho, ó, no chão, assim. Se fosse aqui no Brasil, o cara ia fazer assim com a perna e ia passar, ó. E todo mundo espera a hora de entrar, todo mundo educado, sabe? Pra quem vive no Brasil, que nem eu que já peguei trocentos. Gente, eu fiquei mais de 20 anos pegando metrô, busão e trem lotado. Pra ir trabalhar de trem, metrô, algumas vezes dois busões. Então, assim, pra quem andou muito de ônibus em São Paulo, na hora do rush, você vai pro Japão, você fica em choque, entendeu? A educação, o respeito formal. Então, tem muitas coisas admiráveis no Japão. A disciplina, tudo isso. Só que o que acontece? Eu vou falar do Japão primeiro, depois eu vou chegar lá na Coreia do Sul e no dorama, tá? Eu vou falar do Japão para falar de anime. Eu sei que existe dorama japonês, existe anime coreano, mas é só para ficar mais centralizado. Então, o Japão, as pessoas têm muita disciplina. As castas sociais, é difícil você mudar de casta. Hoje melhorou, mas existe uma certa estrutura básica, assim. Tipo, filho de pescador, por muitos anos, pescador era, tá? Com a chegada do capitalismo, isso mudou um pouco. Mas tem essa questão da tradição, de manter as coisas como elas são. Por isso que hoje, até tem um cara do YouTube japonês brasileiro que mora lá que fala: o Japão tem um povo muito velho e é um povo que o Japão é um país que subiu muito comercialmente, né? Subiu muito, muito lá nos anos 80 e 90 os carros, a tecnologia, mas a população se envelheceu tanto que ele se estagnou. E aí outros tigres asiáticos, como a própria Coreia, etc., subiram mais. E assim, o Japão, quando eu fui em 99, ele tinha uma tecnologia que em 2020 a gente não tinha em algumas coisas. Então eu não sei como que está a tecnologia hoje no Japão.
Mas até o Pablo Marçal fez um vídeo na China falando que foi para o Japão e para a China, que parece que o Japão é os anos 80 e a China é porque realmente o Japão ficou estagnado. Isso vem muito de não querer se abrir para outras tradições. Então eles têm uma tradição muito fechada, o povo hoje é muito envelhecido, mas assim, o que eu admiro no Japão e que eu peguei das artes marciais? Disciplina, respeito ao próximo, honra. Então nunca no Japão você vai ver um cara com som alto, como aqui, às vezes você vê um vizinho com um som super alto e todo mundo dane-se. Isso não acontece lá. As pessoas pensam no próximo, tá? Por isso que eu falo. Aqui, esse não é um vídeo maniqueísta, que tem um malzinho de um lado, o benzinho de outro. As pessoas têm, as culturas têm coisas muito boas e têm os seus defeitos. Agora eu vou começar a falar um pouco, e assim, nós estamos num estado laico, cada um pode ter a religião que quiser, mas eu acho que existe uma certa influência espiritual no que eu vou falar em relação aos animes e também em relação aos doramas. Porque são países que são países não cristãos, tá? E aí cada um pode ter a religião que quiser. Mas eu vou citar só uma questão. Quando eu fui para lá, tinha uns templos shintoístas, taoístas numa praça, todos juntos. Os templos lindos assim. E o budismo, e principalmente o budismo tibetano, ele tem uma base cultural que para quem é cristão gera alguns questionamentos. Eu não vou discutir a fé de ninguém aqui, a parte de espiritismo, apesar que, enfim, tem até vídeo no canal sobre isso. Obviamente que eu não acredito nisso. Mas, enfim, o principal é o Dalai Lama, e aqui eu vou trazer fontes, tá? Vou trazer algumas fontes até para me preservar, porque eu sou advogado. Eu vou pegar fonte simples, tá? Fonte simples, ó. Eu joguei no Google aqui. Relação de Dalai Lama com o Deus Serpente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para deixar isso gravado, até para me proteger. Então, aqui, ó. Share tudo, pô. Se não passar na tela, é só colocar no Google relação do Dalai Lama com o Deus Serpente. Ó, o papel do Dalai Lama. O Dalai Lama é o representante na Terra capaz de se comunicar com o Deus Serpente. O Deus Serpente, que é a Agartha, é o rei do mundo e ele vive no subterrâneo. Ele vive num lugar chamado Shambhala ou Shangri-La. E tem as Nagas, que são serpentes espirituais que estão no centro da nossa Terra, tá? Bom, vamos fazer só algumas correlações aqui. Lá na Bíblia, tem assim que o mundo jaz do maligno, no sentido de que culturalmente o diabo, através da manipulação dos nossos pensamentos, se tornou, entre aspas, o rei do mundo. Não das riquezas naturais do mundo que foram dadas por Deus a Adão, mas da mentalidade do mundo. Então a gente tem um cara que é o representante da Terra para falar com esse rei do mundo, que é um Deus serpente que vive no subterrâneo. E não, eu não acredito que o inferno tem um QG do diabo lá embaixo. Muito pelo contrário, tem uma visão diferente disso. Mas existem situações que nem se você estudar o caso do Almirante Byrd, que foi um cara que se perdeu e foi levado para um lugar estranho, que tinha um cara lá que se apresentou a ele como um representante espiritual do mundo. Tem algumas situações que aconteceram no nosso mundo que você falar de Deus serpente embaixo da terra e o tal do Dalai Lama ser o conector com isso, não me parece uma coisa bacana para um cristão, tá? Aí você pode falar, não, mas culturalmente isso é tudo simbólico, é espiritual. Muitos nomes que são. Eu estudo muito meditação. Muitos nomes que são proferidos em determinadas linhas de meditação oriental são nomes de anjos caídos em aramaico, em hebraico. Tá? E eu estudei para falar. Então, você fica repetindo aquele nome. Vou te dar um exemplo aqui simples. Simples, simples, simples. Você pode procurar em qualquer lugar. Procura nos vídeos do Felipe Folgose, muito bem fundamentados, sobre a Aleister Crowley. A Aleister Crowley ele foi fazer um ritual nos Estados Unidos, não lembro se era acho que no Novo México, ali onde, naquela questão de Roswell, que depois daquilo começou a surgir OVNIs, antes não existia nenhum relato. Que ele fala que ia trazer uma entidade, que seria uma entidade demoníaca para a Terra, que se chamava LAM, L-A-M. E esse termo LAM, puta, eu nem gosto de ficar falando isso aqui nos meus vídeos, mas esse termo é um termo que algumas correntes de meditação usam. Assim, sabe? Enfim, não vou ficar fazendo aqui, obviamente. Mas, então aí você já tem alguns pontos
que eu vou chegar lá no dorama e no anime. Eu tô criando uma base aqui, tá? Bom, vou parar de compartilhar e vou compartilhar mais um. Peraí, pera. Então a gente tem aqui, recapitulando aqui, só para não perder o fio da meada, que o Lama, ou Lhama, ele é o representante, o chefe dessa religião na Terra e dessa linha de pensamento espiritual, porque tem várias vertentes. Não é uma, vamos chamar de uma denominação, mas esse cara, ele é o único que se comunica com Deus Serpente, que é o rei do mundo embaixo da Terra, tá? Beleza. Mais uma aqui do Google, você pode colocar no Wikipedia isso. Você vê que não é uma coisa assim que eu fiz uma pesquisa ampla. Você pode, se eu for pesquisar amplo, vai ficar mais pesado, tá? Em abril de 2023, em um vídeo, o líder espiritual da live. Tô lendo, tá? Para evitar processo, eu tô lendo uma notícia. Então, com 87 anos, teria beijado o menino na boca, pedido para chupar sua língua e viralizou. Eu vi esse vídeo é asqueroso, tá? Esse vídeo é asqueroso, eu não vou mostrar o vídeo aqui. Mas é um senhor de 87 anos de idade forçando o beijo na boca de uma criança de 6, 7 anos e querendo chupar a língua dela e para ela chupar a língua dele. Tá aqui o vídeo, eu não vou passar porque vai sair do ar. É só digitar Dalai Lama beija menino que você vai ver o vídeo, tá? Então eu não vou nem me aprofundar muito. Agora, o que eu quero que vocês reflitam aqui com base em tudo que eu falei. Esse é o líder espiritual que é ligado no Deus Serpente. Se em um deslize, que nem ele não se desculpou, ele falou, ai, foi um deslize. Se um deslize vazou isso, imagina o que, com as câmeras lá, imagina o que esses caras não fazem. Imagina, só pensa, só pensa. Aí você pode falar assim, se você for uma pessoa muito reativa, ah, mas a Igreja Católica teve vários casos e os evangélicos têm. Beleza. Só que quando isso acontece, e a pessoa, isso é punido, a instituição pode tentar encobrir, mas a justiça é feita, isso vira um escândalo mundial. Esse caso foi extremamente abafado. Esse cara não está respondendo inquérito nenhum. Nada, nada, nada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um padre católico famoso aqui do Brasil, que faz live, esses padres grandes, ou que um pastor, vamos pegar a pentecostal, que é a mais visada, um pastor evangélico, ele é pego num culto. Não, num culto não, vamos colocar. Ele é pego na saída de um culto, beijando uma criança e pedindo para chupar a língua dele. Vamos supor que esse pastor seja ainda considerado de direita. Esse cara é preso no mesmo dia, em flagrante delito, flagrante estendido, que foi criado no Brasil. Esse cara é preso no mesmo dia. Se bobear, é até morto na cadeia, tá? Então, assim, não vamos romantizar o que não dá para romantizar. E falar, ai, não. Ai, daí tem embaixo, né? Tem as defesas woke nos comentários do vídeo. São culturas diferentes. Não, 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 não. Não, não, não. Uma criança de 6, 7 anos não tem cultura, não, gente. Desculpa. Então, aí, por essas premissas que eu coloquei, você vê que algumas das bases de fé daquela região, lógico, tem cristãos no Japão, tem cristãos lá na Coreia do Norte, lógico que tem. Mas eu tô falando assim, a base cultural é muito diferente da nossa. Muito diferente da nossa. Então, existem alguns princípios morais que o cristianismo, que Jesus Cristo e que a igreja cristã tem, que eles não têm. Não têm. Aí você vai falar, mas o Brasil é uma putaria generalizada, tem carnaval, tem... Sim, sim. Mas tem coisas que são mais profundas no cristianismo, mesmo para aquele cristão fake, que é o cristão que vai no culto ou na missa uma vez por mês e faz tudo errado. Ele sabe quem é Jesus Cristo. Isso gera um efeito na sociedade como um todo. Você pegar o Japão, a China a gente não sabe, porque é, né, uma ditadura, mas a Coreia são os países que têm o maior índice de suicídio, de depressão, índice de felicidade do mundo. Por todos os índices, até esquerdista ou que vai te falar isso, tá? Porque assim, existe uma disciplina, existe uma honra, existe um respeito, mas eles não são aqui no coração, na emoção. É uma coisa que é treinada pela criança, é robotizada. Então é um sistema de. Como que eu vou falar isso do ponto de vista da neurociência? É o hábito de ser respeitoso e honrado. Não é por um valor moral, de buscar salvação, buscar algo maior, amar o seu próximo. É um hábito de ser decente. E isso é maravilhoso. No Japão, o índice de recursos, quando uma pessoa perde no judiciário, é de 2, 3%. É muito mais baixo. Ele não dá um jeitinho para tentar virar, entendeu? Ele sabe que ele aceita aquilo. Então, assim, o hábito de você ser decente, honrado, pontual, tudo isso é maravilhoso.
Só que numa esfera espiritual, isso acaba pagando um preço. Agora eu vou falar um pouco da minha infância com essa base. Eu, além de amar o Japão, amava os desenhos japoneses, os originais. Então, os filmes Ultraman, Spectreman, é, Jaspion, Changeman. Eu sei todas as músicas até hoje. A música do Gigante Guerreiro Dylion, a música do Jaspion, em inglês, em japonês. Que mais? São tantos. Jiraiya, nossa, Ninja Jiraiya. E eu, porra, fazia as artes marciais. Ó, você vê que o meu rosto se ilumina, mas não é uma coisa legal. É a mesma coisa que eu falei da Marvel. Nossa, quando eu era moleque, mas você vê assim, Giban, puta, Black Kamen Rider, que já tinha uma mutação, já mexia um pouco com genética. Que mais? Flashman, Cybercop, Cybercop jamais. Lion Man, que era horrível os efeitos, mas era um samurai que ele girava assim, virava um leão de pelúcia e lutava. Cara, eu gostava de tudo isso. Depois, mais pra frente, Dragon Ball. Eu sou velho, né, gente? Sou um pouco mais velho. Dragon Ball, gostei também. Eu achava um pouco infantil, apesar de ter aqueles lances da Bulma meio eróticos, mas eu achava meio infantil. E um monte, aí vai um monte de anime aí pra frente. Pra você ter uma ideia, já velhão, pra você ver que eu não estou sendo hipócrita aqui. Muito pouco tempo que eu tive essa visão, que eu saí da Matrix. E eu assistia Boku no Hero, que é My Hero Academia, achava maravilhoso. Achava maravilhoso o sacrifício deles pra conseguir ser um herói e tudo mais. Só que no Boku no Hero eu já tava mais velho, mais experiente, e eu conseguia sentir uma falta de emoção neles. Tipo assim, o cara queria ser um herói pra provar que era um herói. Era uma coisa muito utilitarista. Então, ele corria um risco de vida, o menino que não tinha poder, de se machucar, de ficar tetraplégico, para ser um herói, porque o sonho dele era ser um herói. Você percebe que isso é meio vazio se analisar do ponto de vista espiritual? Eu quero ser um herói por ser um herói, entendeu? Não é nem para ajudar as pessoas, isso é um segundo plano. E você analisando mais esses desenhos, todos esses arquétipos, eles tinham muito isso. Faltava alguma humanidade. Faltava alguma humanidade. Que é a presença que o cristianismo traz do conceito, até arquetípico, não vamos falar nem da fé espiritual, mas arquetípico de que existe um bem maior que é Deus, de que existe um Salvador que é Jesus na sua vida e de que existe um mal maior, além da maldade humana, tá? Então eu percebi depois, já mais velho, indo para trás, falar uma palavra que não acho que ficar por mas eu fiz uma digressão, ou seja, eu analisei numa escala tudo aquilo e eu percebi que as pessoas ali elas faziam as coisas muito mais por uma meta, quase como uma meta empresarial, eu vou ser herói por ser herói, eu vou defender o mundo contra esse mal por causa disso, do que uma emoção genuína e uma fé genuína. Isso faz um, isso vai ficar meio falar difícil, não queria, faz uma analogia, tem uma base comparativa, uma base com essa cultura que eu falei, da honra, muito mais por hábito, teu pai era honrado, você honrado, respeito, do que uma coisa que vem do seu espírito, de uma coisa que transcende a humanidade, uma coisa meio que mecânica, quase como um robô você fazer aquilo. E esses animes têm isso. E aí eu vou falar, acho que o que mais me impactou foi o Cavaleiro do Zodíaco. Por quê? Também tem uma coisa, né? O Japão, ele foi quase que colonizado culturalmente pelos Estados Unidos. Quando eu fui para lá, gente me parava na rua para tirar foto porque eu tenho olho verde. Eu era cabeludo, tinha olho verde. E eu tava com uma câmera, ainda pensaram que eu era de Hollywood ou alguma coisa assim. Me paravam direto. Eu tava com uma jaqueta do Palmeiras também, estilizada, da Libertadores. Que eu fui para lá, entre outras coisas, também para assistir Palmeiras e Manchester. Mas essa parte a gente pode até tirar do vídeo. Vou até excluir. Mas enfim. O que acontece? Eles têm um negócio, principalmente o japonês agora, de se sentir inferior que não faz o menor sentido. As mulheres orientais são extremamente belas, não é minha praia, mas os homens, eles têm a sua beleza, digamos assim, que todo ser humano tem, o afrodescendente, o europeu, mas eles têm um pequeno no Japão, tá? Isso eu não sei na Coreia, na Coreia eu vou falar o que eu sei da Coreia, eu sei algumas coisas da Coreia. Do Japão eu sei bem. Eles têm um pequeno complexo de inferioridade em relação a essa questão de olhos claros, de pele branca, de cabelo liso. Não, eles têm um liso até mais liso que o meu. Mas com essa, sabe, o meu, se crescer, fica uma onduladinha aqui natural. Eles fazem. Pelo menos quando eu fui lá, nos anos 90. Então, assim, eles fazem muitos heróis, principalmente no desenho animado, ocidentais, com olhão grandão, claro. E aí eu falo até de antigamente, tinha o desenho japonês do Drácula,
Tinha o desenho do Astro Boy. Gente, eu assisti muito desenho japonês. Quando eu fiz o vídeo anterior que eu gostava muito de Marvel, eu era um cara muito isolado, então eu assisti muita coisa. Quando eu falei mal de Hollywood, eu cheguei a assistir no cinema, antes de se TV a cabo no Brasil, 2, 3 filmes por semana, de tudo que você puder, menos romance, essas coisas, mas tudo que tem a ver, né, com meu, digamos, com a minha base cultural. E eu consumi muito isso para poder criticar, tá? Então, assim, e aí o que que eu percebi nesses mangás, nesses animes? Essa idealização norte-americana e um excesso absoluto de cortes e de violência. Por quê? Nos desenhos americanos, pegar He-Man, Thundercats lá dos anos 80. O frame, o que que é o frame? É um vídeo, vou dar um exemplo, minha mão tá vindo aqui para cá. É contínuo. Então isso não chama tanta atenção. Os mangás japoneses, que são as revistas em quadrinhos, elas inovaram na forma de mostrar as lutas. Então eles inovaram no desenho mesmo. Então tinha um soco aqui, já estava do outro lado. Eles deram um dinamismo, que a coisa não é arrastada que nem minha mão assim. É tipo assim, tá minha mão aqui, aí ela aparece aqui, aí ela aparece aqui. Isso eles fizeram isso nos quadrinhos e eles trouxeram isso para as animações. Então isso gerou uma coisa que hoje a gente está vendo as pessoas num retardamento total, chamada, e o japonês influenciou muito, descarga de dopamina por movimentação de tela. Então, se você está me vendo aqui nesse vídeo, eu tô parado. Você não vai ter uma descarga de dopamina se eu ficar 5 minutos assim. Agora, se eu ficar assim, depois fizer assim, tirar a camisa, pegar essa água e jogar aqui, pá, vou gerar uma movimentação que vai, opa, sabe, o teu cérebro vai receber uma descarguinha de dopamina. A gente tem uma parte aqui no cérebro que é o núcleo accumbens. Accumbens significa deitado, caído para o lado, que libera doses de dopamina mediante estímulos. E os desenhos japoneses foram os primeiros a fazer isso. Tanto que o TikTok é oriental, né? Que foi uma arma militar para emburrecer as pessoas. O TikTok ele veio do Oriente. Quando ele começou a dar um pau nos vídeos do YouTube e dar um pau no Instagram, teve a TikTokização. Hoje eu tô no meu celular, eu não sei se eu tô no TikTok, no Instagram, no YouTube. Até o YouTube, que são vídeos longos, quando eu abro, vem um monte de vídeo rápido. Que nem o Instagram de madrugada, se você fizer assim, ó, tem um monte de live. Hoje o YouTube também tá assim. Tipo, passou da meia-noite, eu fui testar, entrei no YouTube e fiz assim. Tem uma hora que só cai live. Por quê? As pessoas com a live, elas ficam na live, entendeu? Então, esse processo de dominação, em parte, trouxe da época, lá dos anos desses animes. E esses animes são absurdamente violentos e muito amorais. Amorais em que sentido? Às vezes o vilão se confunde com o herói. Também vou falar de espiritismo, né? No Japão, a figura do demônio, do daimon, como eles chamam, não é um inimigo de Deus porque eles não acreditam em Deus. A maioria das culturas de lá, não vou generalizar também, mas só para dar uma ideia. A ideia geral é que as pessoas morrem e elas vão se elevando espiritualmente através de reencarnações. Então, a gente é parte da natureza, então você pode renascer como uma planta e tudo mais. E existem entidades espirituais boas e más que são entidades da natureza, entendeu? Então, essas entidades, elas aparecem nos desenhos japoneses, nesse sentido, só que a influência norte-americana de filmes como O Exorcista pegaram os demônios cristãos e não tem Deus, só tem o demônio, entendeu? Então tem muita influência demoníaca, nomes realmente de demônios, que são usados nesses desenhos. O sexo é muito usado, ou sugerido ou explícito. Aqui no explícito não deve passar aqui no Brasil, não sei. Mas sugerido tem muito. A personagem Bulma do Dragon Ball é um grande exemplo, um grande exemplo. Quem mais? Que mais? E assim, a soma de tudo isso é você deixar de estar trabalhando, arrumando uma esposa, cuidando dos seus filhos, ficando um tempo com a sua esposa, saindo, viajando, etc. Tentando prosperar, estudando, lendo livros, para ficar atrás de uma tela, recebendo dopamina, satanismo e putaria light. É isso que é um anime hoje em dia. É isso que é um anime. Para esse vídeo não ficar longo. Falando um pouco sobre putaria. No Japão, tanto os homens quanto as mulheres, eles são extremamente condicionados a serem tímidos e retraídos sexualmente. Só que lá nos anos 70, principalmente começo dos anos 80, eles começaram a criar mangá erótico. Então eles gastam uma energia gigantesca com masturbação, num nível doentio, doentio. E assim, você vê pessoa lendo mangá erótico em qualquer lugar no Japão, no metrô. Então isso é o oposto do Brasil. Falando aqui em termos cristãos, os dois estão ruins. Um é aquele que é o, digamos, pecado do coração e o outro é. Aqui não.
Aqui as pessoas não leem nada, nem sabem o que é um livro praticamente, mas a putaria rola solto. Então as pessoas são mais abertas, entendeu? Isso destrói alguns valores, mas são mundos completamente opostos. Mas qual que é o ponto disso? Uma válvula de escape foi colocar a sensualização nos animes. E os Estados Unidos pegou isso para os videogames. Então são aquelas mulheres com seios enormes. Lembra que eu falei da Image Comics nos quadrinhos? Então, essa hipersexualização foi jogada nos videogames. E isso atrapalha também, e depois ah, na indústria pornográfica do mundo real. Então eles pegam uma mulher bonita e fazem um silicone sobrenatural e tal. E aí, tipo, aquele cara que ele é viciado em pornografia, ele vai comparar as menininhas da escola dela com a supermodelo que ele viu lá no site pornográfico. Então, dos quadrinhos para o videogame e para pornografia, tem um caminho aí correlacionado, que também é negativo pra caramba, tá? Por quê? Porque eu sou cristão e nas escrituras está falando casai-vos e multiplicai-vos. Você cria uma expectativa de uma mulher que não existe. Eu vou falar do dorama e também dos príncipes encantados quando eu for falar da Coreia. A mulher cria uma expectativa de um homem que não existe. Hoje existe mais, que é o homem de soja, né? Vou falar disso também. Mas você cria arquétipos que dificultam o relacionamento entre pessoas de carne e osso. O casamento, ele não é uma magia do romance. Aliás, gente, o casamento hebraico, que é o casamento cristão que deveria ser, ele é o seguinte, que acontecia antigamente. Um homem casa com uma mulher, cada um com seus defeitos e com suas virtudes, para juntos eles construírem alguma coisa. E gerando filhos, o filho vai se tornar uma só carne. Não é um príncipe encantado e não é uma supermodelo burrinha e submissa. Isso é um arquétipo que a Disney criou para o mundo e depois outras pessoas copiaram, tá? Que o cara tem que ser o príncipe encantado do dinheiro e a moça só tem que ser linda, não precisa saber nem falar. Aquilo ali foi uma deturpação cultural que até gerou o feminismo e gerou o exagero, digamos, da defesa dos direitos da mulher. Porque os direitos da mulher são legítimos. Só que aí teve uma deturpação disso, baseada num critério deturpado. É aquilo que eu falei. Você cria um espantalho para depois você destruir esse espantalho, entendeu? É a mesma coisa que a ida à Lua. Não vou falar aqui disso, mas se criou toda uma teoria da Terra plana para falar assim, ai, é óbvio que o homem foi à Lua quando não tinha nem tecnologia para isso e não tinha como passar o cinturão de Van Halen. Então você cria uma estrutura cultural para você validar a outra que tem uma série de dúvidas sobre ela. Não vou falar sobre isso aqui, porque senão vai ficar gigantesco o vídeo. Mas voltando, então, a minha questão com os animes é essa. As pessoas estão assinando plataformas só de anime que tem um anime light, tem um anime que é totalmente hipersexualizado, tem um anime com satanismo, com nome de demônio, com pacto, com tudo isso, tá tudo junto. E teu filho de 9, 10 anos tá assistindo isso. Sendo que tem a Angel Studios, que tem água limpa pro seu filho beber. No YouTube tem vídeos cristãos. Ah, não sou cristão. Beleza. Ainda tem coisas que você consegue. Na Amazon, você consegue filtrar alguma coisa ou outra pro seu filho, tá? Ainda tem. Que não é woke, que também não é nessa linha. Então tá aí a minha crítica a toda essa parte específica de entretenimento japonês. Videogames também, já falei num vídeo passado, não vou ser redundante. Vamos falar da Coreia do Sul agora. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte brigaram, tá? Os Estados Unidos veio para defender e liberou a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é comunista, é uma ditadura terrível. A Coreia do Sul pegou tudo que tinha dos Estados Unidos, menos o fato dos Estados Unidos ser fundado por protestantes, pelos Founding Fathers que acreditam em Jesus Cristo. Então, nos Estados Unidos tem a cultura mormon, que eu tenho algumas divergências, tem coisas na maçonaria muito complicadas lá, pode ver a estrutura de Washington, mas os Estados Unidos têm uma base cristã, judaico-cristã. Eles acreditam num único Deus, uma boa parte da população acredita em Jesus Cristo, então eles têm questões espirituais, profundidade espiritual. A Coreia não tem isso. Então, o que ele pegou de Hollywood? Que as mulheres têm que ser muito bonitas e gostosas, que os homens têm que ser fortes, e depois isso mudou, vou chegar lá. E que tem que ter carro, racha de carro, e todo mundo tem que ganhar dinheiro. Na Coreia, quem viu o filme Parasita viu isso, tem uma, não é que é uma hiperinflação, mas a moeda é desvalorizada. Então, por exemplo, sei lá, R$ 100 é 10, 200 mil wons, entendeu? Sei lá, R$ 100 mil seria 50 milhões de wons. Então, existe uma visão do dinheiro lá, como é que eu vou explicar isso de uma forma não muito, sem usar uma palavra difícil? O dinheiro lá, ele é muito pueril, ele é muito volátil, ele é muito... O dinheiro é fungível, mas é no sentido assim
de que você precisa estar sempre ganhando, entendeu? Você tem que ter uma ânsia por ganhar dinheiro. Vence na Coreia quem consegue ganhar dinheiro rápido. Então, é um povo que ele vive em ansiedade constante, liberando cortisol no cérebro o tempo inteiro. Você tem o estado simpático e o estado parasimpático. Raramente eles ficam aqui, é só no estado simpático. Por quê? Que nem o Japão tem aquela cultura de ser educado, o coreano do sul ele tem a cultura da competição. O vestibular lá, se você não passou, é caso de tirar a própria vida. Nos videogames, eles são os melhores do mundo. Só perdem para os chineses, mas os chineses, jogando LOL chinês, ele fica tomando choque jogando sem comer. É outro nível, né? Que lá é ditadura. Não romantiza a China, não. Lá é ditadura. Mas enfim. E aí o que acontece? O cara cresce com uma vida miserável. Também tem muita pornografia lá, tá? Lá, pra você ter uma ideia, na Coreia do Sul, os prostíbulos, acho que na China também é assim, mas os prostíbulos, eles são em casas de karaokê. Então o cara fala que vai cantar e vai no prostíbulo ali, porque é aquela coisa, tem uma fachada de pureza, mas tem muita hipersexualização enrustida. E como que eles soltam isso? Através dos filmes e das séries. Então as mulheres todas siliconadas, até que chegou um certo ponto dos Estados Unidos, que são aí os Backstreet Boys. E isso gerou uma influência gigantesca na Coreia do homem de soja, o homem feminilizado. E os galãs da Coreia dos anos 70, você pode ver, pega algum filme coreano dos anos 70, eles tentavam imitar o Stallone, fazer até umas cicatrizes com, como é que chama isso, com maquiagem. Eles literalmente viraram Backstreet Boys. Então, é um homem de soja, aquele homem que parece uma menininha. E aí surgiu o fenômeno dos doramas. Os doramas foram copiados, porque dorama é muito mais japonês, né, de drama, de novelas japonesas. Só que essas novelas japonesas foram copiadas das novelas americanas, que foram copiadas das tipo Betty a Feia, que foram copiadas de novelas brasileiras e de novelas mexicanas, principalmente mexicanas. Qual que é a diferença? Sim, hoje eu nem vou falar porque as novelas brasileiras são meio que editadas pelo PT, né? Não vou nem comentar. Mas as novelas mexicanas tem aquelas crises, sabe? Maria del Bairro, a Vengadora, a Destruidora e tal. Então tem as traições, tem os dramas e tal, mas eles têm Deus no jogo. Eles são cristãos. Então tem uma profundidade que a pessoa consegue assistir e não tem um vazio espiritual tão grande que aquilo seja só o materialismo. Na Coreia não, é um puro materialismo. Aquela ideia do amor romântico mentiroso de Roma, porque Roma é o lugar onde todas as mentiras foram construídas. Tá? Amor é um anagrama da palavra. O amor verdadeiro é o amor hebraico. Tá? O amor que a gente chamaria de ágape. Até o filéu, as três ondas de amor. Aqui no resto do mundo material influenciado por Roma, a gente só tem o amor eros, que é o amor com um interesse. E esse amor de um romance mágico, né? Mágico, né? Lembra que magia foi proibida na Bíblia? Que assim, a gente tem uma magia, o amor um coraçãozinho que bateu no homem, na mulher. Isso aí, se eu fosse falar sobre isso, eu vou ficar 2 horas. Mas a maioria dos casamentos estão em crise por causa disso. Casa por amor que é mentiroso, esse amor falso nem existe. É uma coisa que nem existe. É um conceito cultural. O amor verdadeiro, o amor hebraico, você pode estudar. Estuda os filósofos gregos, você vai estudar o amor, pelo menos os três principais. Ágape, Filéu e Eros, você vai entender melhor isso. Também não é o tema do vídeo. Mas o ponto é o seguinte: eles criam assim. Como que é a história padrão? Ah, é uma mocinha. Aí você vai ver, uma mocinha que, tipo, ela tem 30 anos, a atriz, 40 anos, mas ela parece ter 17 anos, com um peitão siliconado, um óculos para esconder a beleza dela, um cabelo para esconder a beleza. Ah, eu vou entrar no trabalho. E ela se apaixona por um cara que parece uma menina que é o chefe, mas é o chefe. E aí, aí tem duas vertentes. Tem aquela vertente que o cara não gosta dela, ela é tipo a feia, e aí tem uma má que vai. Ou o cara gosta dela, mas tem um impedimento, o cara é casado, entendeu? Sempre tem uma historinha assim, você vai remoer, tem 5 ou 6 linhas de história, não passa disso. Ou tem assim os amigos de infância que se reencontraram num trabalho, e ele é chefe dela, é sempre essa mesma merda. E aí o que acontece? Basicamente, tem sempre um triângulo amoroso. Então tem sempre alguém que trai alguém e fica com o outro. Sempre alguém fica com dois, três. É que nem a série Friends, que muita gente idolatra, idolatra mesmo, que é uma putaria generalizada. São 4 amigos, todo mundo transando com todo mundo. É um negócio, do ponto de vista cristão, nojento, nojento. E todo mundo ama Friends. Nossa, que maravilha. Só que vocês não conseguem ver que isso aquilo ali não é normal? É uma suruba institucionalizada ali. Enfim, mas voltando para cá.
Então, assim, esses doramas, qual que é o ponto principal aqui? Vocês mulheres me ouçam. A palavra dorama significa drama. Do ponto de vista de neurociência, você muda um hábito em 21 dias com base naquilo que você decidiu que ia fazer. Vou acordar todo dia de manhã e vou correr. Depois de 21 dias, você começa a fazer aquilo no teu automático e gera uma certa recompensa para você. Quando você ouve Vou te dar um exemplo. Tem um vídeo meu aqui, coisas boas para você assistir. Então tem The Crosbys. É uma família cristã com menininhas de 7, 9, 12 anos louvando a Deus. Meninas que ainda não conheceram a malícia, com pureza de coração. Se você ouve aquilo de manhã, crianças louvando a Deus com pureza, você sente a pureza, você sente o ânimo, a pessoa acorda com tesão de viver. Deus, você é maravilhoso. Se você acorda de manhã e vê isso por 20 dias, você vai ter uma mente. Você vai para o trabalho de uma forma diferente. É que nem você lê a Bíblia, você tem o alimento da palavra de manhã. Não ler por ler, mas quem realmente consegue ter um relacionamento com Deus. É a mesma coisa. Mulheres estão assistindo dorama todos os dias, de todas as formas. E agora tem o pior dorama de todos, que é o feito por IA no YouTube. Que aí você pode ver 24 horas por dia, de madrugada, no banheiro, onde for. Dorama significa drama. Sempre tem uma traição. Sempre tem alguém sofrendo rejeitado. Sempre você, quando está assistindo, você recebe estímulos negativos. Por exemplo, então você tem um dorama que tem um amigo e a amiga, eles vão namorar. Eles te dão uma dose de felicidade e no finalzinho acontece um banho frio. Pro próximo capítulo você ficar esperando. É o que se chamava nas séries antigas de cliffhanger. Quem criou isso aí foi a série do Batman, lá dos anos 70. O que acontecia? Tinha a série, no final o Batman sempre era capturado, e aí depois ele era capturado, e aí ele estava preso junto com o Robin, e aí tinha um negócio de espinhos descendo, até ia matar eles e parava assim e falava, olha, no próximo capítulo, será que o Batman vai sobreviver? Aí no próximo capítulo, em 2 minutos, ele já resolvia aquela trama. Era ridículo. Mas assim, todo mundo caía. E de 2 em 2 capítulos tinha isso. Então esses doramas, eles precisam desse cliffhanger. O que é isso? Eu preciso ter um gancho para o próximo capítulo. E esse gancho não pode ser você ficando sempre feliz. Eles pegam a sua emoção, eles estudam hoje isso. Hoje o dorama não é para criança. Já estamos num nível que as pessoas entendem de neurociência. Eles fazem uma curva, ó. Aqui você vai ficar feliz, aqui você vai falar, ai, que casal fofo, aqui você vai falar, meu Deus, que safada. Então eles mexem com as suas emoções e você vê 2, 3, 4, 5, tem gente que vê 10 capítulos num dia disso e vai dormir, tá? E aí ela absorve esse drama e leva pro casamento dela. E o pior, muitos casamentos, porque a mente ela não consegue distinguir entre o real e o imaginário, por desejo sexual. Aí eu vou falar da mulher por causa do dorama. O homem tem outras coisas, sites de pornografia, etc., que ele fica. Os homens casados, eu tô falando agora, fica fantasiando com outras mulheres, e isso acaba prejudicando, esfriando o relacionamento sexual do próprio casamento. E o dorama é a mesma coisa. Tem muita mulher que fica vendo lá aquele galã do dorama, que é todo educado, eu vou te dar um diamante, todo maquiado com batom, enfim. Mas a mulher fala, nossa, como ele é gentil, como ele é educado, como ele é sojado, como ele não sei o que lá. Fica fantasiando com esse cara e cria um arquétipo na cabeça de que com esse homem que ela nunca vai ter lá na Coreia, que ela vai ser feliz. Isso atrapalha o relacionamento do casamento dela, que ela tinha que restaurar, porque ela tem filho, tem um compromisso, entendeu? Aí essa mulher chega em casa, vê o marido gordão assim, sabe? Aqueles braços bem gordão assim, barba bem por fazer, todo desgrenhado, com uma camisa de político, com a barriga com o umbigo pra fora assim, vendo futebol, bebendo uma cerveja, fala: E aí, nega, tudo bom? E um nem fala com o outro. Aí ela fica com a mentalidade do dorama. Eu tô usando aqui, lógico, como é que se fala? Tipo uma caricatura do homem, tipo, moderno para você. Mas com base nisso você conseguiu fazer uma imagem mental de pessoas que você conhece dos dois lados. E tá lá a mulher, mais na fantasia do que no mundo real. E aí depois da divórcio, todo mundo se divorciando, por quê? O homem na masturbação e na pornografia, perdendo tempo vendo futebol, perdendo tempo jogando videogame que nem criança. Videogame é coisa de criancinha. Vendo super-herói. Eu vou na Comic Con, cara com 40, 50 anos nas costas, vestido de super-herói. O pior, vestido, através daquilo que eu falei do satanismo, vestido de coringa, vestido de assassino. Que legal! E a mulher nessa também. Os caras de 40, 50 anos de barba na cara, jogando RPG.
Eu vou soltar uma bola de mágica aqui. Ah, eu quero ser o elfo, que eu quero ter a orelha pontudinha. Gente, pelo amor de Deus. Acorda, acorda, vai prosperar. Pô, vai ajudar outras pessoas. Eu vi um corte, eu nem deveria falar de coisa polêmica, mas um cara muito famoso aí da internet falando que ele coleciona carta de Pokémon, que a carta vale a 5, 6 milhões. E assim, nossa, eu vou me segurar, mas assim, só falo uma coisa. Tem associações que eu conheço que ajudam crianças vítimas de vítimas daquele abuso grave, que cobram 4 mil por mês para cuidar de uma criança, da saúde, educação, tudo para criança, tá? Então, assim, com uma carta de um Pokémon, você podia tirar 300 crianças de uma situação horrível. E aqui ninguém tem que decidir o que o outro faz, se o cara faz ou não. Mas, gente do céu, a infantilização, ela gera distorções absurdas. Absurdas. Entendeu? Porra. Tipo assim, vou dar um exemplo. Cada um ajuda quem quer, como quer. Não tô aqui querendo ditar regra. Eu tô falando o seguinte: uma pessoa adulta, cristã, ou que se diz cristã, que tá no mundo, tá vendo o que tá acontecendo no mundo, gastar com bonequinho de Pokémon, pelo amor de. Nesse nível, milhões, entendeu? É o que eu falo. E são ícones, isso como é que se diz? É idolatria isso. Esses bonequinhos, tudo idolatria. Você sabe o nome, sabe tudo, entendeu? Porra, o nome de Jesus você não fala, mas fala Pikachu, Bulbasauro, sei lá. É umas coisas, isso aí eu devia ter falado no Japão, mas é umas coisas que é por isso que a sociedade está fraca. É por isso que as pessoas pagam tantos impostos e não se manifestam. É por isso que aqui no Brasil a gente está nesse absurdo que a gente está. Quem tem poder econômico que chega lá em cima é tão fraco mentalmente para ficar viciado nessas coisas. Os apresentadores de podcast do Brasil, muitos deles, são viciados nessas coisas. Você vê o fundo dos podcasts, tem lá Pokémon, super-herói, escudo do Capitão América. Gente do céu, vocês falam para milhões de pessoas. Acordem! Então, Dorama é uma máquina de destruição de casamento. É uma máquina de infelicidade. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vou falar, você é hipócrita. Não. Eu falei, eu fiquei viciado num jogo no período da pandemia e continuei viciado nesse jogo por muito tempo. Por várias coisas. Tinha uma época que eu falei, puta, minha vida tá uma merda. Eu vou jogar mais e vou subir de elo aqui e ficar viciado nisso. Aí um dia aconteceu uma coisa específica comigo que eu falei, não, a minha vida tá uma merda por causa desse jogo. Porque eu tô numa tela aqui há 200 mil horas, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Vai ter um reset de elo que eu vou voltar lá para baixo, eu tava lá em cima. Isso aqui é uma roda dos ratos. Eu tenho que melhorar minha vida no mundo real, em todos os aspectos, entendeu? Então sai da matriz, sai, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui, ele é um complemento do vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, você não vai entender nada desse, tá? Hoje eu ia subir um vídeo do network que a gente fez na sexta-feira, empresários no mundo real, fazendo negócios, falando suas histórias de vida. Mas eu vou subir excepcionalmente então na quarta-feira esse vídeo do network, tá? Porque senão cai o meu engajamento, vai ficar no mesmo dia dois vídeos. Beleza? E vou mandar o não listado para as pessoas que participaram do network. Esse vídeo aí. Depois eu publico para todo mundo na quarta-feira, ou se tiver muita coisa na semana, eu ponho no próximo domingo. Tá bom, gente? Bom domingo a todos. Se você ficou dodói, ficou ofendido com as coisas que eu falei aqui, algumas coisas eu citei fontes, tá? Tudo que eu tô falando aqui é aferível mediante fontes e eu tenho liberdade de expressão. Meu objetivo não é ofender ninguém. Eu tô mostrando para vocês a realidade. Essa é a realidade. Como eu disse, eu fui um grande defensor de tudo isso, super-herói, ver todos os jogos de futebol possíveis, mas assim, a tua vida vale muito mais que isso, de verdade. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Um abraço.